entrando na determinação da renda no curto prazo, a gente vai trabalhar o capítulo 3 agora, do Blanchard, chamado Mercado de Bens. Bom, esse estudo está dentro do escopo do chamado equilíbrio de curto prazo. O equilíbrio de curto prazo ele é alcançado pelo equilíbrio em dois mercados. O mercado de bens, que é o que a gente vai estudar agora, e o mercado financeiro. O mercado de bens é a chamada relação IS e o mercado financeiro, o equilíbrio nesses mercados, o mercado financeiro é chamado de relação LM. Bom, o equilíbrio no mercado de bens ele é alcançado quando a nossa demanda agregada é igual ao produto, ou seja, a renda é igual ao que foi consumido, não necessariamente consumido, mas toda a renda foi direcionada para algum campo. Então, a demanda agregada no Blanchard ele utiliza essa simbologia. Z vai ser uma identidade do consumo, do investimento, dos gastos do governo, das exportações e das importações. Essa identidade aqui, para efeito de simplificação, a gente vai adotar que as exportações são iguais às importações. Então, atualizando a nossa equação da demanda agregada, ou a nossa identidade, para ser mais preciso, a gente vai ter essa configuração nesse primeiro momento. Bom, o nome disso aqui é suposição. Na verdade, suposição de uma economia fechada. Na verdade, não é nem necessariamente igual, Numa economia fechada a gente não tem nem exportação nem importação. Suposição ou hipótese, até melhor, hipótese. Isso é só uma simplificação do modelo. Bom, mais pra frente a gente vai rever essa hipótese. Dentro do modelo de equilíbrio no mercado de bens, a gente pode melhorar essa identidade definindo algumas relações. Como, por exemplo, deixa eu só descer mais um pouco. Vamos definir o consumo como uma função da renda. Então, o consumo vai ser uma função da renda. Mais especificamente, da chamada renda disponível. O que seria a renda disponível? A renda disponível ela é a renda menos a carga tributária. Então, se a gente supor uma relação linear entre consumo e renda, a gente pode definir essa f de YD como consumo vai ser igual a um coeficiente linear, que é o chamado consumo autônomo, que a gente vai denominar por C0, mais um coeficiente angular da renda disponível. Esse coeficiente angular ele também é chamado de propensão marginal a consumir. Então, aplicando essa definição substituindo essa variável, a gente vai ter que o consumo é igual ao consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir de Y menos T. Beleza? O investimento a gente vai trabalhar como uma variável autônoma nesse primeiro momento e os gastos do governo também. Ou seja, são variáveis que as variações entre elas não são definidas dentro do modelo, e sim fora dele. Isso a gente vai rever mais tarde. Então, retomando aquela definição da demanda agregada,
a gente vai colocar que z é igual ao coeficiente, ao consumo autônomo, mais a propensão marginal a consumir de y menos t sobre investimento, mais investimento e gastos do governo. Bom, o equilíbrio no mercado de bens acontece quando? Então, equilíbrio no mercado de bens, ele acontece quando a nossa demanda agregada é igual à renda. Então, a gente pode substituir esse z por y, ou seja, a renda vai ser igual a todas essas variáveis que a gente acabou de colocar. Bom, dá para perceber que eu tenho y em ambos os lados, né? Então, para a gente isolar, a gente passa essa parte aqui para a esquerda, mantém todo o restante, coloca y em evidência. Aqui a gente poderia multiplicar, né? Eu vou seguir esse caminho para que tudo fique bem visualizado, que é g. Então eu vou multiplicar primeiro a propensão marginal a consumir, então mais C1 de t, C0 mais y mais g. Então eu posso passar esse cara para o outro lado, porque ele não tem o y, que é a variável que eu estou querendo isolar. Então vai ficar consumo autônomo mais investimento mais gastos do governo mais propensão marginal a consumir, não é isso? Mais não, desculpa, menos, porque esse cara aqui está positivo, então é menos propensão marginal a consumir vezes os impostos. Agora sim, eu vou isolar, colocar em evidência, né, o y, mantenho o restante, e aí passo ele dividindo. Então a gente vai ter aqui 1 menos C1, que é 1 menos a propensão marginal a consumir, né? Vezes todos esses outros itens aqui. Isso aqui a gente pode chamar de consumo autônomo, ou seja, não estão em função. São todos compostos de variáveis exógenas, né? Multiplicados por 1 sobre 1 menos C1, que é a nossa propensão marginal a consumir. Esse índice aqui, ele também é chamado de multiplicador dos gastos. Mais para frente a gente vai aprofundar melhor isso, principalmente quando a gente rever esse conteúdo pelo livro do Varia. Bom, graficamente a gente pode definir essa relação dessa maneira aqui. Então, renda e demanda agregada, a gente pode traçar uma curva aqui de 45 graus, ou seja, essa curva mostra todos os pontos de igualdade entre as duas variáveis e a nossa reta de demanda agregada. Então, isso aqui é a nossa equação que a gente acabou de ver. A gente pode escrever ela tanto em função de consumo mais investimento mais gastos, ou, que é o que a gente vai fazer agora, 1 sobre 1 menos C1 vezes C0 mais I mais G menos C1T. Certo? Esse ponto é definido só pelo coeficiente linear da nossa função, né? E a inclinação é definida justamente pelo multiplicador. Bom, para finalizar esse capítulo,
a gente pode colocar o ponto 3.4, que é chamado investimento igual a poupança. É uma relação entre investimento e poupança. Certo? A gente vai definir a poupança como a renda disponível menos o consumo. Ou seja, toda a renda, ela pode ter sido toda a renda disponível, né? Então, a gente tinha a renda num determinado período. A renda menos a carga tributária é igual à renda disponível. A renda disponível, por sua vez, ela tem dois destinos, né? Ou ela vai ser consumida ou ela vai ser poupada. Então, a gente vai abrir essa definição aqui para ser um pouco mais preciso. Menos C. Como a gente tinha colocado que a renda era igual ao consumo mais investimento mais os gastos do governo, a gente pode colocar esse Y aqui, a gente pode substituir por essa identidade, menos T, menos C. Obviamente, menos C mais C, ele se anula. Então, a gente vai ter que a poupança, ela vai ser igual ao investimento mais os gastos do governo menos T. Ou seja, a gente também pode colocar aqui uma outra maneira de expressar essa mesma relação é o investimento vai ser igual a poupança mais tributação menos gastos do governo. Isso aqui é a relação entre poupança privada e esse segundo item, a chamada poupança pública, ou também chamado de relação déficit superávit do governo. Ou seja, quando o governo gasta mais do que arrecada, porque a arrecadação do governo é justamente a carga tributária. Quando o governo gasta mais do que arrecada, esse lado dessa equação simples fica negativo, o que significa que a parte a mais do gasto do governo que foi superior à receita vai ser retirada da poupança privada. Então, quanto maior os gastos do governo em relação ao total arrecadado por ele, menos vai ser o investimento, porque para equacionar a relação entre o déficit do governo, a parcela de poupança privada que iria para o investimento vai ser direcionada para o déficit. Então, das informações contidas no capítulo 3, eu acho que essas foram as que mais me chamaram a atenção.